Bem, então, novamente uma boa noite a todos. Nós temos essa proposta de resgatar essa unidade, alma e corpo, matéria e espírito. E historicamente, o surgimento da ciência médica está calcada nessa união da ciência com a espiritualidade. Os primeiros médicos eram também xamãs, eram curandeiros. A espiritualidade era algo intrínseca no conhecimento, no tratamento médico. Na Grécia Antiga, no templo de Esculápio, as pessoas faziam seus rituais aos deuses, a deusa Esculápio, e passavam a noite no templo, para que através do sono, através do sonho, pudesse receber as orientações sobre a sua cura, sobre o seu tratamento. Essa abordagem, com o passar do tempo, ela foi sendo perdida. A ciência ela foi perdendo essa conexão. Com o avanço do conhecimento médico, pode passar o próximo slide então, para nós, por favor. Fomos perdendo essa ligação, e através do pensamento cartesiano, fomos fragmentando a visão de homem, buscando mais uma visão de especialidade, de dividir o homem em sistema, e fomos desconectando com a realidade da alma. Pode passar o próximo, professor? Mas, atualmente, estamos resgatando essa unidade. As pesquisas médicas mostram que o paciente, ele necessita que o médico atente para a realidade da sua dimensão espiritual. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que cerca de 87% dos pacientes gostariam que o médico focasse nas suas necessidades espirituais. Essa pesquisa feita nos Estados Unidos, o Dr. Fernando Lucchesi, que é o diretor do Hospital São Francisco de Cardiologia da Santa Casa em Porto Alegre, repetiu essa experiência no Brasil e teve as mesmas conclusões, que cerca de 90% dos pacientes gostariam que os médicos focassem com eles sobre as questões espirituais, suas necessidades espirituais. Só que a maioria de nós médicos não estamos preparados, não recebemos na academia uma preparação para trabalhar as questões da espiritualidade. Pode passar? Então, por que é importante focar a dimensão espiritual? Porque incluir a espiritualidade no cuidado do paciente. Negligenciar a dimensão espiritual é como ignorar o aspecto social ou psicológico do paciente. E resulta em falha ao tratar integralmente nosso paciente. Poucos estudos incluem a associação entre envolvimento religioso e maior psicopatologia. Então, as pesquisas médicas vão nos dar a informação de que a religiosidade e a espiritualidade mais ajuda do que atrapalha. E essa dimensão espiritual, ela faz parte do psiquismo humano, como é a parte cognitiva, como é o aspecto psicológico, como é as questões culturais. Não podemos negar a dimensão espiritual. Negligenciar a dimensão espiritual é não ver o paciente dentro da sua totalidade. E por muitos anos, a ciência médica esqueceu dessa dimensão. E agora nós temos que resgatar. O fato de nós não darmos atenção devida a essa dimensão não quer dizer que ela não exista e não necessita ser atendida, ao contrário.
Quando nós negligenciamos uma dimensão do ser humano, ela fica falha no seu desenvolvimento. E dá margem a uma certa imaturidade. Talvez aí explica também a nossa dificuldade, muitas vezes, de lidar com essa dimensão espiritual. De vez de procurar uma espiritualidade profunda, verdadeira, intrínseca, muitas vezes ficamos mais uma espiritualidade superficial, mais focado em rituais e a práticas externas do que realmente um processo transformador. Então agora nós precisamos voltar novamente a nossa dimensão, a nossa atenção a essa dimensão e resgatar essa conexão. Pode passar, por favor? Então é importante nós diferenciar aqui o conceito de religião e de espiritualidade. Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o sagrado ou transcendente. Espiritualidade é uma busca pessoal de resposta sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado ou transcendente. Ou seja, independente de nós termos ou não uma religião, nós temos uma dimensão espiritual. Mesmo a pessoa sendo materialista, ela tem uma dimensão espiritual e necessita ser atendida nessa sua dimensão. Pode passar? A partir, então, dessa retomada da ciência médica para a dimensão espiritual, começou a haver alguns questionamentos, algumas reflexões dentro da academia, e a Associação de Faculdades de Medicina Americana, ela vai dizer que a espiritualidade é reconhecida como um fator que colabora para a saúde de muitas pessoas. O conceito de espiritualidade é encontrado em todas as culturas e sociedades. Ela é expressa nas buscas individuais para o sentido último, através da participação na religião ou na crença em Deus. Família, naturalismo, racionalismo, humanismo e nas artes. Todos esses fatores vão influenciar de alguma maneira os nossos pacientes. Pode passar? A dimensão da espiritualidade remete a um plano metafísico, conforme se encontra descrito em diversos autores. Tem-se por espiritualidade o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material. Então, espírito, ele vem de espíritus do latim, que está ligado a todos os valores do espírito, que não é material. Aí entra o sentido da vida, entra a crença em Deus, entra o belo, entra a cultura. Os valores do espírito é aquilo que é essencial. Quando tu fala assim, no espírito da ciência, no espírito da arte, a gente está falando daquilo que é essencial, que está por trás daquele movimento que sustenta ele. Qual é o espírito, né, da ciência? Qual é o espírito da faculdade, o espírito da sabedoria, da arte, né? Nós estamos buscando o que está por trás, sustentando aquele ideal material. Então, quando nós falamos de espiritualidades, nós estamos falando de coisas essenciais para as nossas vidas, que são fundamentais para uma vida plena, né? Pode passar, por favor? A espiritualidade é a dimensão que corresponde à abertura da consciência ao significado e à totalidade da vida, possibilitando uma recapitulação qualitativa do seu processo vital. Portanto, envolve a busca pelo sentido ou significado para a existência e está articulada a uma necessidade mitificante ao imaginário e ao simbólico. Pode passar? Toda pessoa é espiritual, enquanto dotada de espírito. A espiritualidade não implica necessariamente na fé em uma divindade específica. A palavra espírito não se refere especificamente à divindade, mas à capacidade de autoconsciência, de fazer uma reflexão sobre si mesmo. O ser humano é um ser intrinsecamente espiritual, pois demonstra essa capacidade de refletir e autotranscender-se. Então, ela é uma dimensão fundamental, necessária ao autoconhecimento, ao autorreconhecimento e à busca de um sentido para as nossas vidas. Pode passar?
E a espiritualidade depende de 3 componentes: necessidade de encontrar um significado, razão e preenchimento da vida, necessidade de esperança, vontade para viver, necessidade de ter fé em si mesmo, nos outros ou em Deus. A necessidade de significado é considerada uma condição essencial à vida. E quando o indivíduo se sente incapaz de encontrar um significado, sofre em função dos sentimentos de vazio e desespero. Então, qual é o sentido da nossa vida? O que move nossas vidas? O que nós estamos buscando com a nossa existência? Esse sentido mais profundo, que dá significado, que dá sentido a cada um de nós, não responde apenas pela necessidade fisiológica, do dormir, reproduzir e de comer. Nós temos que transcender essa necessidade fisiológica e buscarmos o homem psicológico, aquilo que é movido por valores, ideais ligados ao espírito, né? E aí a importância, então, dessa espiritualidade, que vai preencher muitas vezes esse vazio existencial, nos dando norte, dando um sentido para a nossa existência, né? Pode passar? O respeito da condição do sentido da vida, referido pela maioria dos autores, como ponto fundamental no âmbito da espiritualidade. Segundo Viktor Frankl, o sentido da vida é um dom e seu sentido nunca desaparece. Está fundamentado na vontade do sentido, ou seja, no desejo de descobrir sentido na existência humana e na liberdade da vontade, que significa a liberdade para descobrir o sentido e escolher uma atitude diante do sofrimento. Para Frankl, o sentido da vida se centra na criatividade, na experiência e na atitude. Além disso, ele aponta para 3 dificuldades existenciais inevitáveis, que todos nós, seres humanos, vamos passar. Ninguém consegue evitar: o sofrimento, a morte e a culpa. Ele vai dizer que essa tríade faz parte da existência humana. E nós precisamos, muitas vezes, de valores da espiritualidade para enfrentar essa realidade, dar um sentido na vida e nos dar condições de superarmos as adversidades da vida. Eu tenho pacientes no meu consultório que dariam todo o seu dinheiro para ter um pouquinho de fé quando a ciência médica não consegue mais atender os seus anseios. Porque chega um momento, muitas vezes, que nós médicos, com todo o nosso conhecimento, não conseguimos alcançar a cura ao paciente. Muitas vezes podemos dar o alívio. E nessas horas em que a ciência não consegue, muitas vezes, ir adiante, é a fé que muitas vezes vai dar a sustentação, vai dar a base, vai dar a força de superação a esse paciente. Quanto mais elementos nós desenvolvermos em nossa intimidade, na nossa subjetividade, mais valores nós adquirirmos para o nosso espírito, mais capacidade teremos de enfrentamento, de resiliência em relação às situações da vida, né? E esses fatores ligados à espiritualidade, no nosso dia a dia médico, e pela pesquisa médica, tem demonstrado fundamental para o paciente lidar melhor com a hospitalização. Muitas vezes o paciente está longe de seus familiares. Nós temos pacientes que vêm do interior do estado internar em Porto Alegre, não recebem visita dos seus familiares, que estão distantes, a família não tem dinheiro, estão fragilizados, estão inseguros, enfrentando dores morais, dores físicas, dores emocionais. E a experiência médica, que quando nós damos a ele, junto ao atendimento médico, o suporte espiritual, ele consegue ter uma resposta melhor ao tratamento, ele tem uma relação com a equipe clínica muito melhor, ele corresponde ao tratamento médico, ele consegue ter uma recuperação mais rápida, ele consegue lidar melhor com o seu sofrimento, né? Pode passar, por favor?
A tríade Frankel, sofrimento, morte e culpa, pode ser observada como inserida na análise de vários trabalhos. Então, os pacientes que estão em maior sofrimento, as pesquisas de morte em doenças graves, enfrentando risco de morte, mais requisitam o amparo da espiritualidade. Pode passar? Então, religião, como nós já falamos, é um sistema organizado, e espiritualidade é uma busca interna. Pode passar? Por esse entendimento, por essa reflexão que a medicina tem feito, e as pesquisas demonstrando a importância dessa dimensão espiritual, é que foi preconizada lá nos Estados Unidos que se criasse um currículo médico em que os estudantes pudessem ter um aperfeiçoamento, um treinamento para focar a dimensão espiritual. Pode passar? Então, foi orientada pela Associação Americana das Faculdades Médicas a se investir na formação acadêmica, criando disciplinas sobre espiritualidade e medicina. Pode passar? Então, nós temos aqui um gráfico mostrando o número de universidades que abordam nas faculdades de medicina, de psicologia, de enfermagem, a espiritualidade. No início eram muito poucas. Atualmente, quase a totalidade das universidades tem disciplina sobre espiritualidade para os seus estudantes. Pode passar? Nós vamos ver daí várias universidades americanas criando dentro da universidade institutos voltados para a saúde e religiosidade, né? Criando centros de saúde e espiritualidade, cada vez mais direcionando o estudo nessa conexão entre ciência, medicina e espiritualidade. Pode passar? Criando publicações especializadas nesse assunto, né? Jornal de Religião e Saúde, que começaram a ter publicações cada vez mais interesse da universidade nesse assunto. Pode passar? E nós vamos ver, então, um fenômeno interessante, o aumento impressionante de pesquisas em assuntos ligados à espiritualidade, né? Como oração, como religiosidade, como meditação, né? Começam a haver cada vez mais pesquisas dentro desses assuntos. Pode passar? Nós vamos fazer aqui uma análise comparativa, não está atualizado, mas até 2001, né, fazendo um estudo de publicações de artigos em revistas indexadas, usando o PubMed, né, nós tínhamos 688 artigos falando sobre espiritualidade, 11 mil sobre oração, 324 sobre meditação, e meditação de ação plena, que é o que mais se estuda, né, tinha em torno de 50 mil. De 2001 a 2011, houve um acréscimo de 600% em pesquisa e publicações sobre espiritualidade, e aumento em todos os temas sobre esses assuntos, oração, meditação, né? Pode passar? E aí a gente começa a ver, então, nas revistas médicas, revistas indexadas, reconhecidas na área acadêmica, como JAMA, New England, né, Anais de Medicina Interna, publicações trazendo artigos, pesquisas sobre medicina e religião, sobre o efeito da oração, da meditação. Pode passar? E publicações de médicos, de colegas, sobre pesquisas sobre esse assunto, medicina e espiritualidade, saúde e espiritualidade. Pode passar? E só para constar, né, a Faculdade Federal do Ceará foi a primeira a universidade que colocou uma disciplina em 2004, pelo esforço da doutora Eliane Oliveira, sobre medicina e espiritualidade. Foi uma das precursoras.
né, em uma disciplina realmente dentro da faculdade. Nós temos a Universidade de Santa Cecília de Santos, que tem um trabalho de extensão universitária, outras faculdades também com atividades, mas como disciplina, a Faculdade do Ceará foi a primeira, né? Pode passar. E esse assunto ele foi começando a ter uma dimensão cada vez maior, e uma necessidade da faculdade, dos gestores a nível municipal, estadual e federal, de ter uma definição de saúde pública que pudesse incrementar essa dimensão na saúde. E foi criada, então, no Brasil, uma política nacional de práticas integrativas e complementares, baseada num documento formulado pela Organização Mundial da Saúde. Esse estudo da OMS começou na década de 70, foi publicado em 2002, um documento pela OMS, preconizando que os países pudessem abrir, né, o seu sistema de saúde à prática complementar e integrativa. Pode passar. E aí o Brasil, né, passou então a implementar essa prática, e em 2006 ela aprova então, saiu no Diário Oficial da União, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, oficializando a medicina, a Ministério da Saúde oficializando as nossas instituições hospitalares, acadêmicas, a nós nos debruçarmos nas práticas complementares, que entra também a espiritualidade, a meditação, a imposição de mão, o uso de recursos como o reiki e outras práticas complementares. Tá? Pode passar. Em 2007, foi publicado no Caderno de Saúde Pública, né, todo esse marco teórico da Constituição, da Política Nacional de Práticas Integrativas, baseada nesse documento da Organização Mundial da Saúde, né, que foi o referencial para nós aqui no Brasil criar essa política nacional. Pode passar. E vários hospitais começaram, então, a se interessar, já que havia uma prática, uma política favorecendo, a trazer para dentro da instituição hospitalar essa realidade. Eu trouxe para vocês aqui algum exemplo. O Hospital Israelita Albert Einstein, né? Eu trouxe aqui do depoimento do colega, lá o Dr. Paulo Tarso de Lima, que é responsável pela essa prática lá na universidade, falando da importância de combinar ao tratamento convencional, né, também uma prática complementar. Ou seja, um hospital de ponta, de referência a nível de Brasil, aplicando essa política de medicina complementar integrativa. Pode passar. Aqui o quis trazer também lá do Rio Grande do Sul um exemplo, né? Nós temos o Hospital Divina Providência, que é um hospital que foi premiado por realizar uma terapia integrativa complementar junto à coletividade. Ela recebeu premiação. Né? Pode passar. E, para não ficar uma coisa muito teórica, mas como é que a gente vai trazer espiritualidade? Como é que isso funciona? Né? Como é que nós podemos pôr em prática esse conhecimento, essa proposta, que já está reconhecida na academia, já tem pesquisas, já tem universidade com instituições propondo esse diálogo, propondo esse estudo. Já existe, então, uma política nacional. Como é que nós podemos fazer? Eu trouxe para vocês o trabalho feito pelo PROCER, que é Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, do Instituto de Psiquiatria e do Hospital de Clínica da USP, de São Paulo. Tá? Pode passar. É um programa que começou em 2000, através do NUPER, um núcleo de estudo e espiritualidade que havia lá, evoluiu para esse núcleo atual, e em 2010 eles desenvolveram um projeto para aplicar esse entendimento de espiritualidade. Né? Então, o que é o PROCER? É um grupo de profissionais da área da saúde que visa dar assistência terapêutica, estudar, pesquisar,
investigar e gerar informações a respeito da relação entre saúde, espiritualidade e religiosidade. Possui 3 diretrizes: educacional, pesquisa e assistencial. O projeto começou a se desenvolver em 2010, pode passar, por favor, e tem como metas investigar o impacto da espiritualidade e religiosidade na saúde mental dos pacientes, que é dentro da psiquiatria que esse projeto está sendo executado, promover atividades terapêuticas que investiguem e promovam o contato com a espiritualidade, com foco em saúde mental, ou seja, favorecer ao paciente que ele possa acessar a sua espiritualidade. Promover a assistência à necessidade e conflitos espirituais e religiosos na interface saúde mental, incentivar a criar um banco de ideias em pesquisa na interface entre saúde mental e espiritualidade e promover ensino a alunos residentes e profissionais da área da saúde sobre a relação entre saúde e espiritualidade. Pode passar? E é importante fazer uma diferenciação entre o papel da capelania hospitalar e do profissional médico. Não é o profissional que vai dar assistência religiosa e espiritual ao paciente. Cabe ao profissional fazer o diagnóstico das necessidades do paciente. E a partir desse diagnóstico, respeitando a cultura do paciente, ele vai acionar a capelania. Porque na busca da dimensão espiritual, o médico vai usar o conhecimento e a cultura de cada paciente. Se é um paciente vinculado a uma tradição religiosa católica, evangélica, ou ele é budista, ou ele é judeu, nós vamos usar aquele entendimento, aquela cultura, aquela comunidade no qual ele está vinculado, que vai oferecer daí o suporte espiritual e religioso a ele. Então, o médico ele não vai doutrinar, ele não vai impor seu pensamento, nada. Ele só vai fazer uma avaliação dessa dimensão espiritual e, fazendo essa análise crítica, médica, ele vai constatar a necessidade do paciente. Pode passar? Então, por que incluir a espiritualidade no cuidado do paciente? Muitos pacientes são religiosos ou expressam, de alguma forma, a sua espiritualidade. As crenças e práticas religiosas ajudam a lidar com o aspecto da vida, incluindo situações de adoecimento, e também o impacto das crenças religiosas sobre a etiologia, diagnóstico e evolução do transtorno psiquiátrico. Melhor compreensão dos pacientes, entendendo como é que o paciente enxerga, como é que a cultura dele influencia também a sua relação com o tratamento médico, nos permite oferecer um atendimento de maior qualidade e de maior profundidade. Pode passar? Avaliar quanto a crenças religiosas e espirituais são utilizadas para lidar melhor com a doença mental, fazer pesquisas, e pacientes com estresse ambiental, psicossocial, eles têm melhor enfrentamento dessa situação quando tem o apoio religioso. Pode passar? Necessidades espirituais que foram elencadas no Instituto de Psiquiatria, lá no Hospital de Clínicas de São Paulo. Luto, como lidar com a morte, com a luto do familiar saudável, conflitos entre fé e transtorno psiquiátrico. Isso também é uma coisa que muitas vezes é levantado nesse diagnóstico. Muitas vezes o paciente ele é orientado pelo pastor a abandonar o tratamento médico porque não precisa. Então nós temos que também lidar com esse conflito que muitas vezes é criado por uma cultura religiosa. Conflito religioso entre o tratamento medicamentoso, entre a fé do familiar e a saúde mental, como lidar com o suicídio, a busca de um sentido da existência, e o coping religioso negativo, que nós falamos, que é a dificuldade do paciente, muitas vezes, de usar a religião não como um fator positivo. Nós sabemos que a religião mais ajuda do que atrapalha, mas em alguns casos pode gerar um conflito. Pode passar? E esse projeto foi aplicado, então, na enfermaria de transtorno alimentar, enfermaria de depressão e ansiedade, enfermaria de álcool e drogas. Pode passar? É feita, então, uma avaliação, uma anamnese espiritual. E essa anamnese gera, então, uma apresentação de caso na reunião clínica. Há uma discussão de caso nessa reunião clínica.
e há um encaminhamento conforme o entendimento dos profissionais, a assistência religiosa, ou encaminhamento interno, através da arte-terapia, da terapia ocupacional, da psicologia transpessoal, da meditação, da musicoterapia, atender esses aspectos espirituais. Tá? Então, tem o tratamento da capelania e tem um tratamento também dos profissionais que vão abordar esse assunto dentro da sua especialidade. Na arte-terapia, com o conflito religioso, a necessidade de refletir sobre a sua espiritualidade, de reforçar a sua espiritualidade, de buscar um sentido. Então, é todo feito um trabalho, um manejo terapêutico, em que essa questão espiritual é o centro dessa terapêutica. Tá? Pode passar. Investigar também o impacto da religiosidade de pacientes internados na interface saúde mental. Então, essa anamnese, ela é constituída de 13 perguntas diretivas e abertas. Pode passar que é a seguinte, né? Só que são descartados, né, são excluídos dessa anamnese os pacientes com sintomas psicóticos, agudos, agitação psicomotora, déficit cognitiva, que é uma coisa coerente. O paciente não está em condições, né, cognitiva, racional, de dar essas informações. Então, tem que esperar o paciente passar do seu surto, da sua fase aguda, para depois ele poder ser também contemplado. Pode passar? Então, olha as perguntas que são feitas pelo profissional da saúde. Nos momentos difíceis da vida, a que você se apega e o faz seguir adiante? O que você se apega e faz seguir adiante? Pergunta aberta. Você faz parte de alguma comunidade religiosa? Se sim, se frequenta, se participa, qual é a frequência, qual é o modo de sua crença, você tem uma crença ou prática independente da sua religião. Se não, quais são os valores diante da vida, de que modo seus valores influenciam a sua vida. Mesmo sem uma religião formal, você tem alguma crença, uma prática espiritual? Pode passar. Você costuma refletir sobre aspectos espirituais como motivo da existência, vida após a morte? Pergunta aberta. Sexta pergunta, você já teve alguma vivência espiritual que julga importante? Sétima pergunta, ficar doente afetou suas crenças, valores ou práticas religiosas? De que forma? Pode passar. Sobre o seu problema de saúde, qual é a sua visão da sua família, da sua religião, como isso te influencia? Sobre o tratamento psiquiátrico, qual a sua visão da sua família, da sua religião, como isso te influencia? Sobre o uso de drogas e álcool, qual a sua visão da sua família, da sua religião, como isso te influencia? Sobre suicídio, sua visão da sua família, da sua religião. Existe alguma prática religiosa ou crença que pode influenciar o seu tratamento médico? Como profissional de saúde, há algo que eu possa fazer para ajudar a você a acessar os recursos que geralmente te apoiam nesses momentos difíceis? Então, através dessa anamnese, nós coletamos as informações. É feito, então, um diagnóstico da situação do paciente. Isso é levado nessa reunião de clínica, e aí, através desse debate, dessa discussão clínica, é escolhido a abordagem terapêutica ao paciente. Tá? Pode passar. Então, é usado, então, como no tratamento do foco espiritualidade, a arte-terapia, a terapia ocupacional, a psicologia transpessoal, a meditação, a musicoterapia. São os recursos que o Hospital de Clínicas utiliza para abordar a espiritualidade. Pode passar. Aqui são as referências bibliográficas, né? Pode passar. Então, cada vez mais, hoje em dia, a medicina consegue relacionar os aspectos subjetivos com a parte neurológica. Houve um grande avanço da neuropsicologia, pode passar, depois que a medicina conseguiu a aparelhagem médica que permite identificar a área cerebral enquanto nós tivemos uma atividade de ordem subjetiva, né, emocional. Pode passar.
Isso avançou muito as pesquisas médicas, podendo nós correlacionar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, nosso exercício de oração, de meditação. O que acontece no meu cérebro quando eu medito? Que café desperta no meu cérebro? O que isso provoca de reações neuroquímicas? Qual é o efeito em cascata que um efeito emocional gera através de uma imagem religiosa, que faz eu evocar um sentimento de religiosidade, de devoção ou de compaixão? Isso era difícil para nós, profissionais da saúde, conseguir dimensionar. E através da tecnologia, nós fomos avançando. Então, vocês estão vendo um limão. Eu gostaria que vocês imaginassem vocês espremendo esse limão agora na boca de vocês, sentindo o gosto ácido desse limão. Provavelmente muitos de vocês salivaram. Vocês tiveram um efeito fisiológico a uma imagem subjetiva. Pode passar? Essa foi uma pesquisa médica que foi feita, né, que evidenciou que quando fechamos os olhos, nos concentramos na visualização de uma fatia de limão azedo levado em nossa boca para uma vigorosa mordida, a salivação será produzida como se o suco de limão realmente existisse. Ou seja, nós tivemos uma reação fisiológica, a salivação, a uma imaginação. Pode passar? E assim, as pesquisas da neuropsicologia evidenciam que como nós nos comportamos no nosso dia a dia, na forma como nós vivemos a nossa vida emocionalmente, e aí inclui a dimensão espiritual, nós vamos modificando nossos circuitos cerebrais. Pode passar. E aí, uma referência importante nesse processo de pesquisa ao Herbert Benson, cardiologista de Harvard, que foi um dos primeiros médicos a se debruçar nessa correlação entre a espiritualidade e a resposta fisiológica. Benson, ele fez uma pesquisa com monges tibetanos. Existe uma prática no Tibete dos monges terem uma competição que, através da meditação, levantar a temperatura corporal. Então, eles ficam só com um calçãozinho, quase desnudo, e eles sentam na neve. E, através do controle da mente, eles alteram a temperatura do corpo, levando a temperatura e fazendo derreter em torno de si a neve. E aquele monge, aquele meditador que tiver o círculo maior é o vencedor. Benson ficou impressionado, como bom americano, ele levou um monte de equipamentos médicos, botou lá uma série de sensores para ver a temperatura em várias partes do corpo humano, e houve realmente um aumento significativo da temperatura. Ele ficou impressionado. E ele depois, acompanhando um monge que foi fazer uma consulta, porque lá o monge também é médico, né? Eles mantêm essa relação histórica da espiritualidade com a medicina. Ele foi fazer uma consulta de uma pessoa da aldeia, e o monge conversou com o paciente, fez o diagnóstico e deu uma orientação ao paciente. Quando o monge saiu da casa, o Benson falou assim: puxa, mas isso que tu disse a ele não funciona para aquilo que ele tem. Tu sabe e eu sei, mas ele não sabe. Ou seja, o monge estava usando a força da crença do paciente, na autoridade dele, para curar aquele paciente. Né? A força da fé do seu paciente. Pode passar? Aí Benson, então, trouxe esse entendimento para Harvard e foi o primeiro cardiologista que propôs o uso da meditação no controle da hipertensão arterial e da arritmia cardíaca. Né? Esse trabalho do Benson foi se desenvolvendo. Ele hoje tem mais de 40 anos de pesquisa no campo do uso da meditação. Né? Ele vai dizer, no seu relato, como médico, que ele não viu nesses anos todos esses anos de medicina como médico,
instrumento mais significativo e mais poderoso para curar o paciente do que a fé do paciente. Então ele criou uma técnica meditativa, que é em torno de 20 minutos, que ele usa a cultura do paciente, uma frase ligada à cultura do paciente. Você é judeu, é shalom. Tinha uma paciente espanhola lá, que ela é devota de Maria, né? Salve Ave Maria. Assim, cada um tem uma evocação religiosa que desperta um sentimento de fé e de confiança. Então ele usa essa cultura do paciente através dessa meditação, repetindo como fosse um mantra aquela frase e pensando na sua cura. E ele tem tido melhoras significativas do seu paciente. Pode passar? Aqui são algumas pesquisas que eu trouxe só como ilustração, né, mostrando que o paciente que tem uma prática espiritual, ela tem uma resolução mais rápida do seu quadro depressivo que os pacientes que não têm uma prática religiosa. Pode passar. A gente vai passar rapidamente. Esse estudo foi apresentado por um colega nosso, da AME São Paulo, Dr. Giancarlo Lucchetti, que é geriatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente dos maiores pesquisadores, não só no Brasil, como no mundo de espiritualidade, com vários artigos publicados. Ele apresentou em Porto Alegre, no Congresso Brasileiro de Geriatria, em 2008, esse trabalho com 70 idosos ambulatoriais, mostrando que o paciente com frequência religiosa, ele tem um fator de proteção ao processo depressivo. Pode passar? Aqui uma outra pesquisa também que foi apresentada em São Paulo, em 2009, no Congresso de Gerontologia e Geriatria, também mostrando a importância da espiritualidade na melhora do paciente, no controle da depressão. Pode passar? Eu só vou passar como ilustração, né? Aqui também pacientes com AVCs, que tiveram uma melhor recuperação do acidente vascular cerebral naqueles pacientes que tinham uma prática religiosa. Pode passar? Já foi feita, então, uma versão em português da escala de religiosidade de Duke, né? Nossos colegas médicos aqui, que é uma escala já validada para aplicação em protocolo de pesquisas, para a gente avaliar a religiosidade do paciente. Existem hoje mais escalas mais aperfeiçoadas. Essa foi uma das primeiras escalas utilizadas em pesquisas médicas. Esse aqui foi eu trouxe porque foi uma das experiências clássicas, dela mais antiga, em 88, publicado numa revista americana, de pacientes que receberam oração, né, no Hospital Geral de São Francisco, pacientes cardiopatas, e que com a oração tiveram menor frequência de insuficiência cardíaca congestiva, redução do uso de diuréticos, menor frequência de parada cardiorrespiratória, redução do uso de antibióticos, de ventilação assistida e melhora na score da evolução clínica desse paciente. Pode passar? Depois, essa pesquisa foi repetida, né? Uma pesquisa randomizada, duplo cega, né? Em pacientes também cardiológicos, e a conclusão que quem recebeu a intervenção teve uma melhor score de evolução comparado com os pacientes que não receberam oração. Pode passar? Isso aqui é uma experiência interessante que foi feita na Coreia com pacientes que iam receber fertilização in vitro e foi divididos em 2 grupos, sem receber orações. 99 era o grupo com controle, que não recebia oração. Também uma pesquisa randomizada, duplo cega, os pacientes não sabiam que estavam recebendo oração, os médicos não sabiam, né? As pessoas que oravam eram de outros países, residiam nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. E olha que coisa interessante o resultado. As pessoas que receberam a oração tiveram uma taxa significativamente maior de gestação clínica, 50%, comparado a 26% de quem não recebeu. A fertilização in vitro tem um sucesso de em torno de 30% em qualquer lugar do mundo, que é a estatística. Então, tu vê o P é menos 0,013, isso aí, de uma forma estatística, é significativa,
50%, não tem como ter uma explicação que não seja algo intervindo realmente. Né? Não pode ser uma coisa aleatória. Tá? Pode passar, por favor? E aí nós vamos se debruçar um pouquinho na pesquisa, na meditação de ação de atenção plena, que é as pesquisas mais estudadas hoje na área médica. Né? Pode passar? Isso é uma pesquisa de meditação de curta duração, que induz mudança na substância branca do giro cingulado anterior, uma região do cérebro responsável pela nossa capacidade de discernir, de ter clareza, de lidar melhor com os conflitos do dia a dia. Né? Pode passar. Essa pesquisa foi feita com 3 horas de meditação, houve uma melhora da imunidade da mucosa, né? As imunoglobulinas que estão na saliva aumentaram, houve ativação do córtex cingulado anterior, maior resolução de conflitos avaliada por esse teste de atenção, né, que é um teste validado. Né? 11 horas de meditação mês, aumento da atenção executiva nesse teste. Né? Pode passar. Aí mostra a região do círculo cingulado mais ativado através da meditação. Pode passar, por favor. Em conclusão, né, houve uma maior mielinização e organização do trato da substância branca. E houve menor atividade do cortisol, né, melhor resposta na atenção, na capacidade de lidar na dependência química, na melhora da depressão. Então, uma pesquisa significativa de melhora geral do paciente. Pode passar? Pode passar. Aqui uma outra pesquisa, também de meditação em transtornos de humor. Pode passar, por favor. E houve uma redução, né, depreciativa automática, aumento da tolerância para reações afetivas negativas e à dor, auxilia no desenvolvimento da autocompaixão, empatia em indivíduos cronicamente disfóricos. Então, houve uma melhora na relação do paciente, né, no seu humor, na sua relação com o outro, com a sociedade. Pode passar? Pode passar. A meditação aumenta a substância cinzenta cerebral. Está associada a melhor concentração, né? Uma outra pesquisa. Pode passar, por favor. Impacto na conectividade cerebral intrínseca. 8 semanas de treinamento em meditação, a alterar a conectividade funcional intrínseca, favorecendo foco atencional mais consistente, aumentando o processamento sensorial e a percepção reflexiva da experiência sensorial. Então, a pessoa consegue se concentrar mais, ela consegue perceber melhor a realidade em torno dela, a função sensação dela melhora com a meditação. Pode passar? Pode passar. A meditação no cortisol e no sono, né, em noviços, e mostrou uma melhora dos marcadores, biomarcadores como o cortisol, e melhora da qualidade de sono. Pode passar? Pode passando. Alteração da função cerebral imune, e mostrou que a pessoa tem uma melhora da resposta imunológica. Pode passar, por favor? A gente vai passar rapidinho, o nosso tempo é curto. Meditação de curta duração, né, de 5 estudantes fizeram 5 dias de 20 minutos de meditação, e no teste que foi aplicado, houve menor ansiedade, menor depressão, raiva e fadiga, maior vigor da escala de perfil de estados de humor, redução significativa na produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Quando a gente está muito estressado, o cortisol aumenta, tu está relaxado, ele diminui. Aumento na imunorreatividade em comparação ao grupo controle. Pode passar. A meditação, houve uma alteração das ondas gamas, né? Alterações neurais de curta e longa duração, ou seja, a meditação ela altera as sinapses cerebrais, as ondas cerebrais. Pode passar. Pode passar. Feito com profissionais da saúde, meditação, né, de médicos generalistas, melhorou a empatia do médico,
diminuiu a fadiga e deu mais estabilidade emocional ao profissional da saúde. Pode passar. Diabetes tipo 2, né, houve um efeito sobre a albumina, e esse trabalho está sendo, a pesquisa continua, né, mas já mostra evidências de uma resposta melhor do paciente. Pode passar. Redução da pressão arterial, né, uma outra pesquisa feita com meditação, houve uma redução significativa da pressão tanto sistólica como diastólica desse paciente. Isso que o Herbert Benson já preconizava lá em Harvard, né, que foi esse cardiologista que fez a pesquisa com os monges tibetanos. Pode passar? Então, qual é a conclusão, pessoal, né, da meditação? Na região cerebral, ela influencia as regiões do cérebro relacionadas à atenção, à emoção, à consciência, à percepção e funções executivas. Melhora a relação entre a amígdala, o córtex cingulado e o córtex pré-frontal. Ela ativa essas regiões. A amígdala ela é responsável pela memória emocional, né? E aquela memória que a gente guarda, que fica no nosso inconsciente. O córtex cingulado está ligado a essa capacidade de lidar melhor com as dificuldades, com as frustrações. E o córtex pré-frontal, o discernimento, a gente discriminar entre o que é certo e o que é errado, e melhora a capacidade de foco, de atenção. Melhora do reconhecimento, desapego das emoções, menor reatividade impulsiva, maior capacidade de redirecionar a atenção, aumento da massa cinzenta em área do sistema límbico, que é o sistema da emoção, em áreas corticais, e diminui da atrofia senil cortical. Então, quem quer prevenir aí, né, a demência senil, o Alzheimer, por favor, orem bastante e meditem. É uma terapêutica sem custo e que funciona. Pode passar? Na mente, no cérebro é aquilo, na mente, o que influencia a meditação e a oração? Tudo que serve para meditação serve para a prática de quem ora. Menor ansiedade, menor raiva, depressão, preocupação, diminuição da ruminação mental, reformulação na forma de pensar, que estimula um estado de bem-estar emocional, maior aceitação e compreensão do outro, maior capacidade de reconhecer e corrigir seus estados afetivos desagradáveis. Benefício clínico a nível mental. Melhora do transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, dor crônica, depressão, maior recorrente, e personalidade borderline. A gente sabe que tem uma resposta muito ruim ao tratamento medicamentoso, né? Pode passar. E no comportamento, maior equanimidade, não reatividade, aquela coisa da impulsividade, né? Então diminui a reatividade, a pessoa conseguir pensar, refletir antes de agir de uma maneira impulsiva, maior aceitação e comparado à rejeição de emoções e pensamentos não desejados, maior qualidade de sono, menos compulsão e facilita a mudança de padrões de comportamentos. Pode passar. No corpo, o efeito da meditação no corpo, na questão fisiológica. Melhora da psoríase, diabetes tipo 2. Tem uma pesquisa que foi feita lá em Porto Alegre com o pessoal da psicologia da PUC, junto com a dermatologia do Hospital São Lucas, com paciente com psoríase, e que a pessoal da psicologia propôs aos dermatologistas um grupo de tratar psoríase e junto com meditação, e outros sem meditação. E os dermatologistas, né, até sorriram, né, acharam que não ia dar funcionar, e quem fez a meditação deu uma resposta significativa. Inclusive, esse trabalho que eu pude acompanhar lá em Porto Alegre foi apresentado num congresso, mostrando uma melhora significativa dos pacientes que tinham problemas de pele, de psoríase, com a meditação. Melhora da imunidade, a maior atividade da célula natural killer, que é aquele linfócito matador, né, que é importante na nossa defesa, aumento da produção de beta-chemoquínica, que tem um bloqueio da infecção do HIV, aumento da ação do parasimpático, que neutraliza a ação do simpático, ou seja, o simpático ele estimula e dá taquicardia, o parasimpático tem efeito contrário, então diminui os efeitos do estresse, né? Diminui o cortisol e diminui a interleucina tipo 6. Pode passar, por favor?
aumento da vasopressina, que melhora a fadiga, melhora a memória, melhora o estado de atenção, melhora a beta-endorfina, que diminui a dor, o medo, o cansaço, diminui a frequência respiratória, melhora o humor, o bem-estar, aumento da serotonina, que melhora o humor, a analgesia, que a serotonina também tem um efeito analgésico nos receptores terminais dos nossos neurônios, né? Ela não está só ligada à questão do humor. Aumenta a dopamina, que está ligada à questão da recompensa, da euforia. Aumenta a acetilcolina no lobo frontal, que melhora a atenção. E melhora o NAG, que tem um efeito dissociativo, né? Dando uma capacidade de discernimento. Na pineal, aumenta a melatonina, que tem uma ação sedativa, e diminui a percepção da dor, e na modulação do hipotálamo. Pode passar? Então, o processo que vai além do relaxamento físico, a meditação e a oração, física e mental, sendo capaz de modificar a cognição, capaz de afetar a emoção, capaz de afetar a biologia, o comportamento e, veja só, modifica a estrutura cerebral. Aumenta a massa cinzenta, ativa regiões, muda trajeto de sinapses cerebrais no nosso encéfalo. Dá um significado existencial, de paz, de mais espiritualidade. Então, tem um potencial terapêutico imenso. Pode passar, por favor, né? Pode passar. E aqui o Harold Koenig, a gente trouxe ele porque a gente tem um grande carinho e respeito por ele. Ele já esteve presente em nossos congressos, promovido pela Brasil, um médico da Universidade de Duke, e que fez um grande trabalho de revisão de artigos, de pesquisas, tanto no campo da medicina social, da psiquiatria, da medicina clínica, e as conclusões desse trabalho dele, que é a pessoa que tem uma prática regular, não é uma coisa eventual, mas a pessoa que tem uma prática religiosa, espiritual, uma vivência, que busca uma espiritualidade intrínseca, ela tem maior sobrevida. O paciente vive 7 anos a mais, que a pessoa que não tem uma prática espiritual. Puxa, 7 anos, é bom, né, pessoal? Melhora a resposta imune, recuperação mais rápida das patologias, da internação, diminuição do envelhecimento celular, diminuição da incidência do câncer e melhor resposta, menos ansiedade e menos depressão. Pode passar? Então, qual é a proposta nossa com esse resgate dessa conexão entre corpo e espírito, entre medicina e espiritualidade? Pode passar? De nós, através dessa conexão, pode passar, conseguir uma aproximação maior do médico e do paciente. Porque há uma tendência do paciente delegar para o médico a responsabilidade total da sua cura. É mais fácil o paciente tomar uma estatina para o colesterol do que mudar seus hábitos, e principalmente lá no sul, né, do que não comer o seu churrasco gordo. Então, quando nós propomos que essa dimensão espiritual ela seja resgatada na área médica, nós estamos convidando o paciente a participar do seu processo de cura. Ou seja, vamos formar uma equipe. Nem o médico fica naquela posição, né, eu sei, não me pergunta o que tu tem, apenas faça o que eu te mandar, né, usa a receita, não questiona muito, aquela coisa do poder médico, e nem o paciente fica dissociado da sua realidade terapêutica. Então, é uma união de propostas, assim, vamos formar um time nós dois. Eu vou te ajudar e tu vai me ajudar. E nós vamos vencer essa doença. E tu vai trazer aquilo que tu tem de melhor dentro de ti, que é teus valores espirituais, a tua fé, a tua compreensão, o teu sentido da existência, aquilo que tu traz como valores de espírito, e nós vamos construir aqui uma terapêutica que possa contemplar todas as dimensões do ser humano. Pode passar? Então, qual é essa nossa proposta, através dessa reflexão que o Luiz Augusto nos possibilita e desafiou com esse tema? Recuperar esta unidade perdida. Esse é o nosso grande desafio nesse século XXI. Né? Do espiritual com o material, a alma com o corpo humano.
tanto nós médicos vamos ganhar com isso, não vamos deixar de lado toda a terapêutica convencional, todo o recurso que a medicina nos oferece, mas além de termos todos esses recursos, vamos agregar ainda outros valores, outros instrumentos fundamentais para a melhora do paciente. Pode passar. Então, a proposta que nós temos hoje em dia é essa, e a nova proposta é essa. Uma medicina mais humana, em que nós possamos olhar com mais respeito ao paciente, respeito que vem de respectare, do latim, que é olhar uma segunda vez, olhar com mais atenção, olhar com mais cuidado. E quando nós valorizamos a dimensão espiritual, necessariamente a gente tem que olhar com mais carinho, com mais amor pelo nosso paciente. E aqui, pode passar, eu quero fazer uma homenagem à doutora Marlene Nobre, que para nós médicos espíritas foi e é uma grande referência de um profissional da saúde, né, que soube utilizar e propor para nós essa conexão, esse resgate da intersecção entre a saúde e a espiritualidade. Então, nosso reconhecimento, nossa gratidão a ela e o nosso esforço como médico das AMES de manter vivo esse legado que ela nos deixou. E para encerrar, eu deixo aqui a frase do nosso poeta gaúcho, Mário Quintana, que dizia que a alma é essa coisa que nos pergunta se a alma existe. Obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos.